Amados irmãos, amadas irmãs, ontem nós vimos Mateus capítulo 11, versículos 7 a 15. Vimos nessa porção que o Senhor Jesus apresentou João Batista. Ele falou a respeito de João Batista, que ele não era um caniço agitado pelo vento, alguém que um dia falava uma coisa e outro dia falava outra. Ele era alguém firme que falava a palavra de Deus. Ele não era um homem vestido de roupas finas, morando no palácio, desfrutando dos confortos do palácio, dos confortos desse mundo. Ele era alguém enviado por Deus para quê? Para preparar o povo de Deus, para dar a palavra de Deus àquelas pessoas que necessitavam. E o Senhor disse: para que saístes para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que profeta. O Senhor Jesus falou que João Batista era muito mais que profeta. Versículo 10, este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista era mais que um profeta. Por quê? Porque ele era um mensageiro de Deus. Ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E no versículo 11, o Senhor Jesus fez uma afirmação extraordinária. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, nós vamos agora penetrar na realidade espiritual dessas porções. O Senhor Jesus testificou que o João Batista era muito mais que um profeta. Ele foi o maior deles, muito mais que profeta. Ele era o maior dentre os nascidos de mulher. Ele foi maior do que todos os profetas que o precederam. Por quê? Porque ele foi enviado por Deus como um mensageiro antes da vinda do Senhor, para preparar o caminho para o Senhor. E ele, o Senhor Jesus disse que ele era o maior dentre os nascidos de mulher. Por quê? Porque ele teve uma missão muito especial. Até João, olha só, os profetas anteriores a João profetizaram que Cristo viria. João falou, Cristo veio. Olha só, as pessoas no passado somente podiam falar a respeito de Cristo. Os profetas do passado falaram que Cristo viria, mas João Batista falou, Cristo veio, Cristo está aqui. Olha, isso o qualifica a ser maior do que os demais profetas no passado. Por quê? Porque ele viu a Cristo. E agora, o Senhor Jesus falou que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista. Nós precisamos compreender por quê.
João Batista viu a Cristo, apresentou as pessoas a Cristo, apresentou Cristo às pessoas também, mas tudo que ele podia falar é: Cristo está aqui. Nós, os que cremos no Senhor, nós que vivemos na nova aliança, nós falamos: Cristo vive em mim. Nós falamos: para mim, o viver é Cristo. Você compreende por que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Porque qual é o critério usado? É o seu relacionamento com Cristo, a sua proximidade com Cristo. Os profetas no passado falaram que Cristo viria, mas João Batista falou: Cristo veio. Isto o torna maior do que os demais. Mas o que nos torna maiores do que João Batista? João Batista só pôde dizer: Cristo está aqui. Nós podemos dizer: para mim, o viver é Cristo. Isto está em Filipenses 1:21. E nós podemos dizer: Cristo vive em mim. Isto está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Isso nos torna maiores que João Batista. Quanto mais perto alguém está de Cristo, maior ele é. Os irmãos conseguem perceber? Isso o próprio Senhor Jesus falou. João Batista podia estar ao lado de Cristo, mas nós temos Cristo dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós podemos falar isso hoje. Podemos dizer que essa é a nossa experiência. João Batista não pôde dizer isso. Amado irmão, amada irmã, você conhece o seu valor? Você é mais bem-aventurado que João Batista. Você tem Cristo no seu interior. João Batista foi aquele que fez a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Nós hoje somos da Nova Aliança. Nós não simplesmente ouvimos a respeito de Cristo, nós ganhamos Cristo. Não é isso maravilhoso? Então, amado irmão, amada irmã, você deve ver o grande valor que você tem. Não é maravilhoso? João Batista foi um profeta de Deus. Hoje, pelo fato de Cristo estar no seu interior, você pode ser um profeta maior ainda. João Batista foi enviado como um mensageiro para preparar o caminho para o Senhor. Você hoje é um mensageiro que leva o Senhor, que tem o Senhor no seu interior. João Batista era o maior nascido de mulher. Você é nascido de Deus. Não é para nós pularmos de alegria, não é para nós estarmos contentes, e é por isso que nós precisamos conhecer a respeito dessa porção, porque mostra o valor que nós temos para Deus. E foi por isso que o Senhor Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João Batista foi somente nascido de mulher.
Você foi nascido de mulher e nascido de Deus. Deus te abençoe.